Bom, pessoal, um bom dia a todos. Meu nome é Rubens Bedeschi Júnior, eu sou técnico de segurança do trabalho, eu trabalho numa grande empresa, numa multinacional, e também sou docente, dou aula numa instituição muito bem reconhecida. E algumas pessoas me falaram o seguinte: pô, por que você não coloca no YouTube um pouco do seu conhecimento técnico para mostrar para as pessoas como é fácil ou quais são as dificuldades que nós temos na questão da utilização de alguns equipamentos de proteção ou algumas normas regulamentadoras que a gente tem, às vezes, a dúvida. Então isso me fez, isso aí acabou me conquistando, né? E fazendo com que eu passasse essa informação para vocês. Hoje nós vamos falar que eu escolhi, e algumas pessoas me pediram para que eu fizesse disso. Nós vamos falar sobre trabalho em altura, né? Que é a nossa norma regulamentadora, a NR 35. Essa norma regulamentadora, ela veio para dar uma condição melhor de segurança para as pessoas que trabalham em altura. E eu digo sempre o seguinte para os meus alunos: existem dois grandes riscos desse tipo de trabalho. Um é o trabalho com energias perigosas, que é a norma regulamentadora NR10. E o outro é trabalho em altura, que é a norma regulamentadora NR35. Então aqui eu tenho um cinto de segurança, que nem eu quero mostrar para vocês, um cinto de segurança, mas eu não vou explicar necessariamente como é que a gente coloca ele. Mas eu quero explicar para vocês o seguinte: eu tenho aqui um mosquetão, que ele tem que ser muito bem averiguado, né, ou muito bem inspecionado na hora do funcionário utilizar. Eu tenho aqui essa parte que vai na coluna, para garantir o quê? Garantir que esteja muito bem fixo. Eu tenho uma outra situação que, na opinião nossa, é extremamente importante, é aquilo que vai na coxa, aquilo que prende essa região da coxa. Porque se isso aqui não tiver muito bem fixado ou muito bem colocado, ele pode ter sérios problemas caso ele tenha uma queda. Esse cinto de segurança, ele tem um absorvedor de energia que tem aproximadamente 90 centímetros. Esse absorvedor de energia, qual que é a função dele? Caso você caia, ele vai abrindo devagar para que você não tenha um impacto na sua coluna. Isso já melhora as condições de queda. E queda nunca é muito bom, né? Mas desde que você esteja muito bem ancorado, ele é para te proteger. Isso daqui é parte do talabarte, né? O que é o talabarte? Essa região aonde você vai fixar o talabarte numa linha, ou numa linha de vida, ou numa ancoragem. Isso aqui também é conhecido como mão amiga. Por quê? Porque na hora que você coloca um, automaticamente você coloca o outro, e você está sempre muito bem protegido. O que a gente tem que prestar atenção em cinto de segurança? Primeira coisa é saber se a pessoa conhece e sabe colocar ele perfeitamente. Tem um item que a gente fala que quando você coloca no peitoral, ele tem que estar muito bem travado aqui. Por quê? Porque caso aconteça alguma coisa de uma queda, ele pode pura e simplesmente escorregar, isso aqui pode abrir e o cinto pode sair e ele acaba sofrendo um acidente grave. Outra coisa é não jogar esse tipo de equipamento no chão. Se você jogar esse tipo de equipamento no chão, o que vai acontecer? Pode acontecer diversas fissuras. Essas fissuras vão, ao passar do tempo, vão aumentando, e de repente você não percebe, existe a queda, pode acontecer a queda, e na hora que mais você precisa do equipamento, ele falha. Mas ele falha porque você não cuidou direito do equipamento. Tem uma coisa aqui também, que é uma norma regulamentadora, que é uma NBR 14629, que fala exatamente do absorvedor de impacto. Nós não vamos comentar porque ela é uma norma muito extensiva, muito grande. Mas veja só, eu tenho 90 centímetros aproximado de absorvedor de impacto. Eu tenho mais 1 metro e pouco de talabarte. O que acontece com isso? Vou fazer um trabalho em altura. A primeira coisa que eu tenho que saber, a gente chama fator de queda. Esse fator de queda, ele existe um cálculo. Qual que é o cálculo? O tamanho do meu talabarte, mais o tamanho do meu absorvedor de impacto
e também o tamanho da pessoa que vai executar o trabalho. Pensem, se eu tenho um trabalho de 3 metros de altura, se eu tiver que usar o meu talabarte, se eu tiver que usar o absorvedor de impacto e o cara tiver 1,80 m, ele vai cair, vai bater no chão e nada fez o efeito. Então o que eu tenho que pensar? Tenho que pensar em primeiro lugar, trabalho. Qual que é o trabalho? 5 metros de altura? Ok. Aí já começa a valer o absorvedor de impacto. Quando começa a valer o absorvedor de impacto, o cálculo que eu faço é exatamente esse, para que a pessoa trabalhe com segurança, trabalhe com tranquilidade e, antes de mais nada, uma discussão, uma avaliação no equipamento de proteção para que a gente tenha sucesso no trabalho. Bom, pessoal, esse aqui é o meu primeiro vídeo e próxima semana eu vou colocar outro vídeo. Dúvidas, eu vou deixar o meu e-mail para que vocês entrem em contato. Ok? Muito obrigado e tenham um bom dia.